Hoje em dia, quase tudo que a gente usa precisa dela. Celular, televisão, computador e, claro, a luz. Sim, estamos falando da energia elétrica. O que aconteceria se você ficasse sem energia elétrica por um tempo? Eu não consigo nem imaginar como seria absolutamente impossível viver hoje em dia, né? A gente já está tão acostumado com esse tipo de equipamento, com esse tipo de conforto. É quase impossível de imaginar como seria. Imagino, seria ruim. Porque hoje tudo, o mundo gira em torno disso. Você beber uma água gelada, se refrescar, até mesmo trabalhos assim, tudo é o celular, não tem como viver sem energia elétrica. Se ficar sem eletricidade é um problema para os consumidores, as falhas de transmissão também causam transtornos para as concessionárias de energia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que equivale à Celesc, tinha há muito tempo um problema numa linha de transmissão que liga a usina termoelétrica Presidente Médici, no município gaúcho de Candiota, até o município de Camaquã, numa linha de aproximadamente 200 quilômetros. A grande questão era a dificuldade da identificação da causa, de saber o que exatamente causava esse desligamento, sendo que eles ocorrem, né, em situação de condição climática de tempo bom, normalmente período noturno, e nas inspeções pós-evento as equipes de manutenção não identificavam uma causa, né, para esse tipo de desligamento. Então, ao longo de décadas, assim, o pessoal da manutenção sempre buscou estabelecer ações para tentar mitigar esses desligamentos, mas a gente nunca conseguiu ser muito efetivo, né? Ela estava tendo desligamentos meio que diários em determinados períodos do ano. Isso comprometia todo o despacho de energia no sistema da própria concessionária, tá? Porque isso faz parte do sistema de transmissão. Isso aí depois seria encaminhado para o sistema de distribuição e aí sim chegar ao consumidor final. Mas isso certamente, esses desligamentos podem causar problemas de qualidade no fornecimento de energia a diferentes consumidores, sejam eles industriais, sejam eles comerciais ou residenciais. E ficar sem energia elétrica causava problemas técnicos para a concessionária, mas também prejuízo financeiro. O problema do desligamento na área de transmissão, ele acaba comprometendo os indicadores de qualidade, que é a disponibilidade, e isso pode causar perda de receita para a empresa, no caso de desligamentos superiores a 2 minutos, e quando a questão da frequência é elevada, ela acaba estressando os equipamentos, né, tanto disjuntores ou os próprios componentes da linha de transmissão. Então, são algo bastante indesejado. Para identificar o problema nessa linha de transmissão, a ANEEL, a agência que regula as concessionárias de energia elétrica no país, abriu um edital público para pesquisa e desenvolvimento. A FURB, através do curso de Engenharia Elétrica, ganhou esse edital. A gente participou de um edital público, aprovamos um projeto inicial e, no caso dessa linha, o tema específico era relacionado ao número de desligamentos da linha, então a ocorrências sazonais de desligamento dessa linha, né, associada à proteção dessa linha de transmissão, ao arranjo de proteção, o que protege a linha, no caso, para desligar a linha ou colocar a linha em funcionamento. A primeira parte da pesquisa era para identificar o problema na linha de transmissão. Foram várias tentativas. Fizeram várias melhorias em termos da estrutura do sistema de transmissão, né? Eu digo no aterramento de torres de linhas, no número de isoladores, da cadeia de isoladores na linha de transmissão, e viram que o problema seguia, né? A gente buscou um relatório em cima do número de eventos que ocorriam para identificar qual o tipo de falta que estava ocorrendo, né? Chamou bastante atenção e a gente percebeu que não era o problema na proteção. Se a proteção estava atuando, é porque realmente ela estava fazendo o papel dela e estava fazendo de forma correta. Tinha algo que a gente teria que descobrir. Foi então que entraram os pesquisadores da FURB para descobrir o real problema. Eles foram a campo no período em que havia a maior incidência de quedas na transmissão, no inverno gaúcho. Aí, um fator climático chamou a atenção: a alta umidade. Aí resolvemos fazer então um estudo comparativo dos índices de umidade
dos índices de chuva, de vento naquela região, na região do Rio Grande do Sul, e através de um documento, de um relatório técnico do próprio governo do estado, lá da Secretaria de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, a gente teve acesso a esses índices, né, no período que a gente queria fazer essa comparação, e simplesmente comparamos os dados que a gente tinha dos eventos, do número de eventos que ocorriam, com esses índices. E a gente percebeu uma forte correlação com a umidade relativa. A umidade foi monitorada durante 4 anos. Neste gráfico é possível saber o período em que havia mais problemas. Na ponta mais alta, os dias do inverno. Em outro gráfico, ficou constatado que os desligamentos ocorriam no período da noite. A principal conclusão que a gente chegou no final do projeto foi que a correlação dos desligamentos forçados com a questão da umidade elevada, o que então dava indícios que era possivelmente relacionado à questão da falha da isolação da linha. Depois de identificar o problema, o desafio era achar uma solução para enfrentar a umidade. Aí iniciou a segunda fase do projeto, quando outro pesquisador aqui da FURB apontou uma solução. Para entendermos a solução, precisamos saber como funciona o isolador, que é esse disco que fica enfileirado nas linhas de transmissão. Não é difícil encontrá-lo por aí. Uma das principais funções dele é evitar que o fio energizado toque no solo. Eram nesses discos que havia o acúmulo de umidade que causava o problema na rede elétrica. O material geralmente é feito em vidro, mas uma nova cobertura foi criada para repelir a água, uma espécie de película chamada RTV. É uma sigla do inglês que simplifica a palavra curado em temperatura ambiente, porque é um material polimérico, é uma tinta que seca a temperatura ambiente. Essa tinta, que na verdade é a base de borracha de silicone, ela forma uma película sobre a superfície do isolador, que torna esse isolador hidrofóbico. A hidrofobicidade é uma propriedade que os materiais têm de repelência à água. Isso em um material isolante é bastante interessante, pois ele evita a formação, essa propriedade, na verdade, evita a formação de um filme contínuo na superfície do material isolante, evitando que a corrente flua facilmente por essa superfície. Então, ter essa hidrofobicidade num material isolante é bastante interessante e protege, dá uma proteção adicional ao isolador contra a umidade. Pedimos para o professor fazer um teste dentro do laboratório de alta tensão da FURB. No lado esquerdo do vídeo, vemos um isolador comum, sem a camada protetora. No lado direito, ele tem a camada protetora. Molhamos com água os 2 discos e energizamos forçadamente. O resultado é visível. Com a camada protetora, o isolador com RTV suportou melhor a umidade. Diante dos resultados no laboratório, a pesquisa foi aplicada na prática. Nos pontos onde a linha tinha mais problema, cerca de 15 km, foram colocados isoladores com RTV. Com essa técnica em mãos, então foi possível estatisticamente analisar os diversos desligamentos que ainda estavam ocorrendo e se percebeu uma grande redução dos desligamentos na região onde os isoladores recobertos com RTV foram instalados. E a gente percebe então no trecho crítico, tá? No trecho crítico, o maior número de desligamentos ocorre aqui. Eu tive 7 eventos aqui, ó, entre o quilômetro 29 e o quilômetro 31 da linha de transmissão, né? Essas 2 setas indicam o trecho que foi definido como o principal para a instalação do RTV. A gente colocou nessas 2 setas. A gente vai para o ano de 2015, quando começou a instalação, a gente já percebe que no primeiro trecho que já foi instalado já diminuiu, né? Já diminuiu o número de eventos. E aí já em 2016, apenas um evento ocorreu. E esse evento não é relacionado à umidade. Para dar mais confiabilidade aos resultados, essa etapa do projeto foi prorrogada por mais um ano. O trecho crítico acabou de ser instalado há pouco mais de 4 meses, então a gente ainda espera o próximo inverno
para ter realmente os resultados mais concretos, né? Paralelamente à CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica também já está aplicando o trabalho desenvolvido pela FURB em outras linhas no estado gaúcho. A CE mesmo já está ampliando, né, a solução para outras linhas, que a gente tem problemas similares, e com certeza então é possível ser aplicado em outras. Isso permite uma melhora do quadro do setor? Qual é o impacto esperado? Permitindo uma melhora no desempenho das instalações de transmissão como um todo, né? E isso com certeza acaba trazendo benefícios para a concessionária no sentido de evitar perdas de receitas por indisponibilidade, que é um indicador da transmissão. Então, o resultado assim vai ser muito positivo. Os pesquisadores também contam com bolsistas como o Renzo, aluno da graduação em Engenharia Elétrica. Ele ajuda na pesquisa com este protótipo em escala reduzida dos isoladores presentes na linha de transmissão. Ele é um protótipo em escala da cadeia de isoladores que existe na linha de transmissão do Rio Grande do Sul, que é o tema do trabalho do projeto dos professores. E ela tem o mesmo número de isoladores que a cadeia original. Também ela tem a relação entre a tensão aplicada e o comprimento da cadeia de isoladores é a mesma da cadeia que é encontrada na linha verdadeira, da linha real. E o material também é o mesmo. O foco dele atualmente está no desenvolvimento de um software que controla o protótipo. Ele faz a coleta das informações, ele fica continuamente, de forma contínua, ele faz a leitura da tensão aplicada sobre a cadeia de isoladores, da corrente de fuga dessa cadeia. Ele também monitora a temperatura, a umidade e armazena isso tudo em arquivos que podem ser lidos mais tarde. Para o coordenador do trabalho, um dos principais destaques dessa pesquisa foi o resultado prático que ela alcançou. Isso interessa à concessionária e às outras concessionárias. Então a FURB tem, de certa forma, esse diferencial. Um trabalho prático. A gente ataca o problema. A gente não faz um projeto para colocar na estante um relatório técnico. A gente apresenta um resultado. E isso chamou atenção. Isso interessa a concessionária. E sempre caracterizando o quê? A pesquisa. O nosso trabalho é pesquisa. O trabalho tem sido muito produtivo, né? Porque a equipe da FURB, ela é muito qualificada, o pessoal ele é muito dedicado à solução do problema, em especial o professor coordenador, o professor Tayer, né? Ele frequentemente vem até a CE, a gente conversa bastante sobre o andamento, o planejamento do trabalho. Os próprios pesquisadores, eles têm acompanhado bastante as atividades em campo, o que a gente vê assim como um diferencial, né, no trabalho da FURB. Então, esse esforço, né, de tentar buscar a solução, esse empenho da equipe, então, esse seria um diferencial, assim. E o reconhecimento do trabalho realizado pelo grupo de pesquisa da FURB veio até de fora do país. Os pesquisadores do projeto já participaram de inúmeros congressos no exterior, apresentando os trabalhos alcançados no Brasil. Mas o maior legado fica para a universidade. É uma experiência interessante poder trabalhar junto com os professores nesse projeto, porque eu acabo aprendendo coisas que eu não vejo na graduação e também eu acabo usando ferramentas que na graduação ainda não se tem oportunidade de usar, como por exemplo o software LabVIEW, que foi o que eu usei para criar o sistema de aquisição de dados. E além disso, estando aqui trabalhando no laboratório de alta tensão, eu sempre acabo aprendendo coisas novas, também com o Rafael, que é o engenheiro do laboratório, que sempre acaba explicando o que ele faz aqui, e eu acabo aprendendo também coisas que não se vê na graduação. Movimenta acadêmicos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e movimenta os pesquisadores, faz com que as suas pesquisas sejam alavancadas e permite a publicação de artigos e a participação da universidade, o nome da universidade, em congressos nacionais e internacionais. E valoriza também o trabalho do aluno e ele sai da universidade já com uma certa experiência, até mesmo com um perfil de pesquisador. Eu acho que o mercado está precisando disso. Isso chama atenção no mercado, ele tem uma outra visão.
né? A gente fala em inovação, vamos colocar um pesquisador.